tem medo. Quando se fala de abelha, a gente fala em sala de aula, ou em qualquer perímetro. O que é uma abelha? Todo mundo tem medo, né? Quem é que tem medo de abelha? É aquela que ela injeta o ferrão como instrumento de defesa, né? Que é importante frisar. Uma abelha, ela não ataca, ela se defende. E as abelhas sem ferrão, que apesar de ter o nome ACF, abelha sem ferrão, ela tem o instrumento de ferrão dela, ele é atrofiado, então ela não consegue injetar esse ferrão. Então ela tem como instrumento de defesa outros artifícios, como enrolar no cabelo, né? Mas essa abelha que não tem ferrão, ela também produz mel? Sim, a jataí, uruçu, mandaçaia, né? Esse tipo de mel que você acabou de mencionar é diferente do outro mel que é produzido pela abelha que tem ferrão? Sim, sim, ele Quais são as tem. características de um e do outro? Se você olhar a grosso modo, a abelha europeia, comumente como é conhecida, né? A abelha europeia, africana ou italiana, ele é um mel mais grosso, mais denso. Ele tem menos umidade, né? Menos umidade do que a abelha sem ferrão, que tem um pouco mais de umidade. Então ele é um pouco mais líquido, né? Ele é um pouco mais fluido, tá? São algumas características que os distinguem. Registrando aqui a audiência do Felipe Souza, está na nossa sintonia, Isabel do Feira 7, Neco de Vital no Alecrim Miúdo. Obrigada, meus queridos, e também do meu amigo Arisvaldo de Seguros, ele diz aqui, boa noite, amiga, passa a Vicky também na sala dos pés ao deitar. Estou na sintonia, um fraternal abraço. Obrigada, Erisvaldo, você sempre atencioso com a gente, tá? Vamos registrando também a audiência do pessoal que está mandando mensagem por WhatsApp. O Henrique Valverde na nossa live diz grande abraço a todos. Obrigada também, Henrique. Paulinho, quando eu mencionei 450 espécies de abelhas somente no Brasil, como é esse nosso, vou chamar de plantel, em relação aos outros países? O Brasil é um dos países mais ricos na produção e nessa diversidade de abelhas? Sim, pela nossa mata, não é? Por termos nós somos um país continental, não é? Então assim a gente tem toda essa riqueza e tem muitas abelhas. Nós temos um professor que eu acredito que ele deva estar nos ouvindo, Rogério Alves, que é um estudioso especialista no assunto de abelha, também de abelha sem ferrão. Ele tem algumas abelhas que ele às vezes a gente faz coleta no campo, leva para ele estuda. Tem algumas abelhas que sumiram, que estão voltando, porque tudo depende da mata. E o Brasil é rico, né? Fale, Marcelo. Tem é classificada como abelha também, porque é claro que é o arapuá, não é isso? Sim, sim. O arapuá, ela é uma abelha sem ferrão. Exatamente, ela é escura, ela é preta. Isso, se eu não me engano, a arma dela é enrolar no cabelo. Ele isso, falou agora há pouco. E o mel dela é um mel bastante forte, ele é intenso, chega arde quando a pessoa usa dele, não é isso? Correto. O mel arapuá é uma abelha, né, sem ferrão. Normalmente você a distingue porque ela é uma abelha que ela pega lá em cima. Numa árvore, quando você pega, ela tem uma população bem grande e você vê ela fica bem no alto. É uma das abelhas que chegam mais alto em termos é o local onde ela tem uma boa adaptação. E esse mel, o arapuá, não é recomendável o consumo do mel, porque ela é uma abelha que às vezes ela vai em alguns excrementos, né, ela faz uma captação em alguns excrementos de animais e por isso não é recomendável, tá? O consumo deste mel. Hoje, rapidinho, né? Hoje com a incidência muito da seca que acontece, principalmente aqui na nossa região, e também com o desmatamento, existe uma migração dessas abelhas para outras regiões, também até para os centros urbanos também, Paulo? Aí são duas perguntas, Marcelo, bem importantes. A questão da seca, existem, em cada bioma, existem as abelhas que são pertinentes, típicas daquele bioma, tá? Então, assim, dentro do bioma, quando você começa a estudar a caatinga, por exemplo, ela está ali inserida, apesar de toda aquela seca, mas ela está inserida, porque ela tem as características de adaptação à mata. Já a questão do desmatamento é um problema,
porque existem dessas abelhas, elas gostam do oco de árvore, né? Uma estaca, que nem sempre com o desmatamento ela vai ter esse local aonde ela precisa estar, que a legislação, o estado da Bahia foi o primeiro estado a regular a legislação de abelha sem ferrão. A legislação, e aí vale para todas as abelhas, você não pode retirar uma abelha do seu habitat natural, tá? A não ser quando ela oferece perigo, que é um serviço que nós apicultores, alguns de nós fazemos. O pessoal liga, a gente vai e retira, por exemplo, num sótão de casa, do lado de uma casa, onde ela pode oferecer risco às pessoas envolvidas, tá? No caso de uma ferroada. Na nossa live também, o Murilo voltou a falar conosco, Murilo Silva. Manda um beijo aí para Lucélia, que está te assistindo. Beijo, Lucélia. Obrigada pela audiência. Vamos falar um pouquinho sobre a riqueza do mel. Sim. O mel é riquíssimo, a gente dizia. Inclusive, eu e Marcelo Paulo teve o cuidado, pessoal, de nos dar mel, porque estamos ambos gripados e fazendo o programa. A voz acalmou, de fato, né? Apesar do ar-condicionado aqui no estúdio. É um dos alimentos, de fato, é um dos alimentos mais ricos em nutrientes, o mel? O mel tem algumas características que são importantes destacar, como a abelha é o único inseto que fornece alimento ao ser humano. E o mel, ele remota lá atrás, tá? Já tem muito estudo sobre ele, mas ele é tão rico em nutrientes que a própria ciência ainda desconhece alguns dos seus benefícios, algumas substâncias, né? Alguns nutrientes que tem, algumas propriedades que tem dentro dele, tá? Mesmo com tanta pesquisa, ainda há fatos que não se sabe, dados que ainda não se descobriu a respeito do mel? Sim, ainda tem alguns elementos que tem dentro da composição que ainda a ciência tem estudado, tem evoluído, mas ainda há, né, quais são os verdadeiros benefícios. Pois não, Marcelo? Qual é a abelha nativa, tradicional do Brasil? A gente sabe que tem a abelha italiana, a africana, né? Mas qual é a abelha realmente que é nativa aqui do nosso Brasil? Existe uma espécie específica? A italiana, europeia ou africana, ela não é nativa do Brasil. Ela foi trazida lá atrás pelos padres jesuítas, na época de guerra, os imigrantes trouxeram, tá? Então ela foi inserida. As abelhas nativas são uruçu, mandaçaia, iraí, jataí, tá? Que tem nomes brasileiros. A maioria sem ferrão? Sim, todas essas que eu te citei são sem ferrão. As abelhas sem ferrão, normalmente são aquelas abelhas menores, exceto a uruçu, que ela tem um tamanho bem em relação a outro, bem diferente, maior, não é? Elas são as nativas, as abelhas da nossa região. Há algum tempo atrás eu vi uma reportagem que em algumas regiões estava acontecendo as abelhas tidas como abelhas africanas, italianas, elas estavam de uma certa forma dizimando as abelhas nativas, as sem ferrão. Existe mesmo isso? Olha, o que existe na realidade, se você for ver, elas vivem em harmonia, desde que haja alimento para todas. É uma situação de repente, uma falta de alimento, uma seca, às vezes fora do controle, então elas vão brigar entre si por um alimento. Mas não é muito natural, porque a natureza é tão perfeita que cada uma tem a sua individualidade. Mas dentro dessas abelhas, existe uma que é a abelha limão, tá? Que ela é ladrona, ela não produz, mas ela vive de roubar. Ela faz a invasão. Toda espécie, minha gente. Tem alguém que se aproveita, né, Lucas? Isso. Existe uma abelha ladra, então, eu não sabia. Pasmem. Uma abelha preguiçosa, que quer o alimento alheio. Eu conheço os seres humaninhos assim. Inclusive, o professor Rogério ele recebeu, né, uma abelha para estudo, uma abelha limão. Ele chegou, no outro dia ela já estava invadindo. Então ele está procurando, está estudando, porque se ela existe, ela tem alguma importância dentro da cadeia. Da cadeia. E assim, existe muito pouco estudo sobre ela, tá? E vem cá, e o nome é abelha limão?
Olha, Lucas, não é por acaso. Apesar Esse de que não é o nome científico, né, Marcelo? tá? É o nome vulgar. É o nome Apesar popular. de que eu acho o limão um alimento riquíssimo também e bem gostoso. Quando você tempera uma salada com limão, por exemplo, gente, não tem vinagre igual, viu? O limão, Linéia, vale ressaltar, porque ela tem um cheiro de limão. Quando você chega próximo dela, o cheiro da colmeia, ela é aquele cheiro forte. Por isso veio o limão. Você quer um outro exemplo, né, de uma abelha? Tem uma abelha que popularmente se chama ela caga-fogo, tá? Ela como instrumento de defesa, ela lhe cospe um ácido, tá? Que chega a dar queimadura de 2 graus. É a maneira dela dizer assim, ó, saia daqui que você está me incomodando. Então cada uma tem uma forma maneira diferente. Paulo mencionou uma coisa agora há pouco que é importantíssima, né? Na cadeia alimentar da natureza, cada animal, cada espécie tem sua função. O bonito da natureza é respeitar o espaço do outro e, quando precisar se alimentar, como nós, seres humanos, deveríamos fazer, comer exatamente aquela quantidade para se sentir alimentado e não se aproveitar mais do outro, né? Olha só, o Paulinho movimentou a nossa live aqui, tem um monte de gente que ele falou do programa e está aqui mandando mensagem, tá? Tem tio, o Jucinei já mandou aqui boa noite. O Pablo voltou a falar, ó, painho aí brilhando, Jucinei. Então, Daniel chegou, o Pablo tá falando. Fala, tio, disse o Jucinei. O Daniel do Senac disse, tio, comandando as abelhas. O Carlos Venas, fala, painho. O Pablo, muito orgulho de você. O Murilo, então, voltou a falar, saudade daquele tempo. Eu, Lucidalva, trabalhava com bolos e doces. Valeu, Lu! E o Julivan Moreira, estou curtindo aqui no Instagram. Obrigada, Julivan, não é Jucival, não, Lourdes. Julivan Moreira, sempre nosso ouvinte. Pro, manda seu número aí, eu vou mandar. O 91546633. E a Elane, Marcelo, já para a gente quase terminar a nossa entrevista, diz aqui: divulga o Expomel, o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, que vai acontecer de 6 a 8 de novembro, né, na cidade de Itabuna, divulgado. E nós temos também um encontro brasileiro de meliponicultura, que vai ser entre 7 e 9 de agosto, em Salvador, tá? Joia. Outro evento importante. Joia. Também o José Francisco diz aqui, oi, boa noite para todo mundo. O Ponto Net mandou coraçãozinho. Enfim, o Ponto Net está dizendo é meu sogro, então é uma menina que está falando com a gente, né? Ok, o Pablo disse de novo, eu sou muito bobão, tô quase chorando vendo ele falando. Ele virá outras vezes, Pablo, e você vem junto. Pois é. Marcelo, alguma informação aí? Alguma pergunta para a gente terminar, ou registro que você queira fazer, primo? A pergunta, só para terminar, mel é bom em todo tempo, em todas as épocas. Isso. É importante que as pessoas... Ótima pergunta, Marcelo. Porque o tempo a gente vai falando, tem tanta coisa, dá pra gente passar aqui uns 3 dias falando de abelha, isso. Então, assim, o mel é um alimento importante, tá? E ele deve ser consumido diariamente com moderação, tá? Nutrientes, ele ajuda a imunidade, tá? Te fortalece, tá? Ele tem nutrientes para todo o corpo, para todos os órgãos do corpo, tá? Então, assim, é um alimento que deve ser inserido, tá, junto com dentro da sua alimentação, tá? E é saudável, né? Joia. O Cleito Lima diz aqui, manda um beijo para mim, tô mandando beijo, Cleito. Alguém perguntou aqui qual planta a gente deve cultivar para proteger as abelhas e ajudar na reprodução delas. Isso é muito importante, porque Rogério Alves, ele sempre fala, mais importante do que as abelhas são o que você oferece para elas, né? Então é importante, tem uma série, alecrim, né? Erva cidreira, né? Existem uma série de plantas que ela vai fazer, vai fornecer o alimento, né? Joia. Muito boa a matéria de hoje, o Richard Moreira registrando. Gente, nosso tempo acabou, 8h54. Paulinho, obrigada, viu? Você virá outras vezes aqui. Você é nosso consultor especializado para assuntos de abelha. Sim, obrigada. Porque assim, eu acho que vale ressaltar que existe um curso universitário no qual eu faço, da Unital, eu preciso fazer essa propaganda, porque é uma maneira de trazer a nós apicultores informação de qualidade e a
profissionalização. Quem Obrigado quiser saber e mais boa informações, qual é o endereço na internet? Eu tenho a Instagram, abelhudo.abelhas, onde eu escrevo sobre abelhas, tá? Curiosidades, algumas informações que nós falamos aqui. E o meu celular é 759-9229-0002. Pronto, a gente volta amanhã, que vai ter quarta-feira, vai ter de noite, tem programa, né, Marcelo? Porque só tem jogo a partir das 9 da noite. Lorena também entrou. Obrigada, Lorena, pela audiência. Até amanhã, primo. Boa noite, pessoal. Beijo, boa noite, até amanhã para todos. Amanhã tem mais de noite, tem programa aqui na Sociedade News FM 102.1.